Excelente noite, dia, tarde para você que está assistindo no gravado. Hoje a gente vai falar sobre 5 pães e 2 peixinhos. É isso aí, eu vou trazer essa história para você. Talvez, só talvez, você está deixando despercebido, passar despercebido aquilo que você já tem e pode ser multiplicado. Excelente noite a todo mundo que está entrando. Excelente noite. Como vocês estão? Gosto de ver-te também. Ei, Elaine, como que você tá? Débora, Caterina entrou. Claudinha entrou. Matias, eu esqueci de te responder, tá? Mas se tu quiser depois coloca aqui na caixinha de pergunta a tua pergunta de verdade, tá? Que eu coloco aí. Paula entrou, muito bom, muito bom. Gente, ontem eu conversei com uma pessoa incrível e ela me trouxe, nossa, várias inspirações, assim. E ela deve achar que eu que ajudei ela, mas na realidade ela que me ajudou com várias coisas aqui. Então, eu sou eternamente grata. Quando eu falo que vocês me nutrem, é disso que eu tô falando, tá? Deixa eu abaixar aqui, senão daqui a pouco o Instagram vai me derrubar. Vocês estão bem? Há muito tempo eu não falo com a Bíblia na mão e hoje eu tô aqui com ela. Há um resgate aqui ancestral acontecendo e hoje eu vou falar sobre isso porque veio muito forte no meu coração. E aqui a gente trabalha com uma espiritualidade livre, então a gente é livre para o todo falar através da gente da forma que ele quiser, né? E por que não com uma Bíblia? Então, hoje ela vai estar aqui. Essa Bíblia é uma Bíblia diferente, inclusive indico todo mundo aí que quer ler, porque ela tem uma... Caiu a cartinha do Heitor pro Coelhinho da Páscoa. Indico, inclusive, para todo mundo que quer começar a ler Bíblia por algum motivo, essa Bíblia aqui, a mensagem, a forma dela falar é muito boa, eu gosto muito. Tá bem atual, assim, e eu acho que vai ser interessante para você que quer começar. Mas sempre tenham outras também, porque aí você vai lá e compara, né, uma com a outra. Então, gente, vocês estão bem? Vamos lá, então. Então, dica aí de Bíblia. Essa Bíblia é a mensagem para mim, para quem tá começando e quer saber um pouco mais. As histórias são muito mais fáceis de ler nela, tá? Então, pegue aí que você vai se emocionar, como eu também. Ontem eu tava conversando com uma pessoa e ela tá passando por alguns momentos de mudanças muito profundas na vida dela. Ela é uma terapeuta. Essa mulher é uma mulher incrível, ela tem uma capacidade artística. Ela tem uma capacidade artística maravilhosa. Deixa eu colocar aqui, porque senão a luz vai acabar. Vocês estão me ouvindo bem? Primeiramente. Tá me ouvindo bem? Vou colocar o fone, porque eu acho que o áudio para vocês fica melhor com o fone. Ei, Érica, fica aqui. Vamos voltar, então. Estão me ouvindo bem? Coloca aí nos comentários, por gentileza. A gata sempre presente, minha filha. Se ela não estiver aqui, vocês podem ter que... Alguma coisa tá errada, a live vai dar errado, alguma coisa vai acontecer. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, ela é linda, né? É assim. Aqui, acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Que vocês não estão falando aí, deve ter um delay aí pra vocês. Show! E aí eu tava conversando com essa mulher é uma mulher incrível, tá passando por uns momentos de dificuldade, de desafios internos muito grandes. E ela acabou de descobrir que tá grávida. E vocês não fazem ideia, porque a maternidade ela traz pra gente um monte de sombra, né? E sombra que estão tudo lá embaixo, elas vão vir direto pra sua face para você trabalhar cada uma delas. E ela tá passando por esse momento. Aí foi muito engraçado, porque ela comentou uma caixinha minha, e aí veio assim pra mim.
como eu queria ter tido uma Janaína naquela época que eu tava grávida, com tanta coisa na minha cabeça, né? E aí eu me compadeci disso, falei assim, cara, vamos tomar um café. E aí a gente foi tomar um café ontem, que nem teve café, mas ela trouxe uma questão pra mim dela tá muito estagnada e ela tem vários conhecimentos, vários saberes, ela tem várias coisas e ela não consegue colocar nada disso pra frente. E quem de vocês já se sentiu assim? Sabe? Parece que assim, tá tudo muito escasso, você não consegue sair do lugar, você não consegue avançar em nada. Por mais que você tenha feito cursos, ou etc, ou até não, mas assim, você não consegue ver um palmo na sua frente. Você sabe fazer um monte de coisa, mas você não sabe ver um palmo na sua frente. Quem já se sentiu assim? Coloca a mãozinha aí. Eu já me senti assim, tá? E aí, eu conversando com ela, e assim, eu conheço essa pessoa. Ela sabe de um monte de coisa. Ela tem um monte de coisa. E aí eu contei a história de um menino que ele estava passando por um processo, ele estava sendo utilizado pelo universo para provar que a lei da atração existe. Só que ele estava fazendo do lado contrário, entendeu? Cara, ele foi atropelado, tudo deu errado na vida dele. Vocês têm noção não? Tudo deu errado, ele foi atropelado, foi roubado, foi estrupiado, jurado de morte. Você tem ideia. Até por fim eu falava assim pro meu marido, assim, cara, será que fulano não vai entender que ele tá criando essa realidade dele, não? E eu não vou me meter na vida dos outros, né? Se a pessoa me pede conselho, eu falo. Se não pede, eu deixo lá. Porque é o processo da pessoa. E aí eu contei esse caso pra ela, que tipo, esse menino ele tava tão estranho, que ele foi pedir cesta básica numa igreja, na igreja católica. Chegou lá. Ele pegou a cesta básica e foi levar para casa. Na hora que chegou para casa, lógico, o carro dele estava tudo errado, a Polícia Federal parou, ele levou o carro dele. Aí ele contou a história chorando pro policial. O policial, tá bom, meu amigo, mas teu carro tá errado, vou levar. Ele, assim, ele é a prova de que a lei da atração funciona, entendeu? Porque mas ele tava utilizando pro lado errado. E aí, até que enfim, ele me pediu. Olha essa história. Ele foi lá e me pediu ajuda. E eu falei assim: não vou te prestar dinheiro, não, que tu não vai me devolver, porque já não tá dando, vou te prestar dinheiro, não. Mas eu ajudar, gente, inspirar é melhor que ajudar. Anota isso aí. Você receber uma inspiração é melhor do que você ser ajudado. Ai, Jana, não, tá, por quê? Porque se eu pego o dinheiro e dou pra ele, ele gasta o dinheiro e não sabe como que fazer mais. Aí ele vai ficar me devendo, ou seja, ele vai ficar com mais vergonha e não vai solucionar a vida dele. Então, ajudar é muito complicado. Inspirar é muito melhor do que ajudar. E aí eu falei pra ele assim, ó, o Floresça tá acontecendo. A única coisa que eu posso te fazer é o seguinte: eu ainda não coloquei nenhuma vaga social no Floresça. Se você quiser entrar, começa hoje. E ele entrou no Floresça assim, em cima, da hora. E ele fez duas lives, ele fez duas jornadas do Floresça, né? São 7 no total e mais os bônus. Mas ele fez duas do Floresça. Na segunda, ele começou a pegou um dinheiro emprestado, deve ser o quê? 30 reais, um negócio assim, pegou um dinheiro emprestado, mas ele estava num nível de estagnação na vida dele muito forte, porque ele não conseguia ver uma solução na vida dele. E eu sei que alguns de vocês estão assim, vocês não conseguem ver uma solução, de tão estagnado que vocês estão. E aí, ele pegou uns 30 reais, comprou algumas coisas lá, os ingredientes, e ele sabe cozinhar. Ele começou a fazer docinho. Foi a única coisa que veio na cabeça dele. Eu não falei nada disso no Floresça. Eu só lembrei a ele o que ele era. Eu só ativei o mestre dentro dele. O Deus que habita dentro de todos nós. O Deus que está aqui pronto para ser Deus em ação. Ok? Só fiz isso. E aí, ele começou começou a vir as ideias, ele começou a ver as oportunidades que ele tinha e como ele sairia daquilo. E ele falou: eu tinha muita vergonha de ir pra rua, eu tinha muita vergonha de ir pra rua vender doce. E eu fui. E só por ir pra rua vender doce, aquilo começou a voltar. Ele não me falou, mas eu comecei a observar ele. Ele foi pra rua vender doce e começou a vender doce. O dinheiro que ele ganhava ali vendendo doce já começou a alimentar ele, já começou ele a andar com aquilo ali, ok? Ele já começou a melhorar a visão dele, até a própria dignidade, porque para uma pessoa, gente, não conseguir produzir o seu próprio sustento é um nível de indignidade muito grande. E eu não tô aqui para promover a desgraça de ninguém. Por isso que inspirar é melhor do que ajudar. Entende?
E aí ele começou a trabalhar esses docinhos ali, começou a fazer um docinho ali, começou a fazer um docinho aqui, aí ofereceram para ele fazer churrasquinho. Enfim, agora ele não estava conseguindo emprego, não estava conseguindo nada, a vida dele estava totalmente estagnada. E aí, porque ele começou a ver outras possibilidades e trabalhar com o que ele já tinha, olha isso. Ele começou a trabalhar com o que ele já tinha. Ele começou já ali, mesmo sem ter nada, ter uma mentalidade de abundância. Vocês concordam? Vocês estão entrando no clima comigo? Ok. Então ele começou já a ter uma prosperidade ali, uma mentalidade de abundância. E quando a gente está numa mentalidade de abundância, a gente começa a reconhecer o que a gente já tem. Qual é a grande característica da escassez? Eu não consigo ver prosperidade em nada. Tá tudo sempre faltando. Eu não consigo ver quais são os dons que eu tenho, os talentos que eu tenho, os recursos que eu tenho, o que eu posso fazer. Eu não consigo ver uma solução. E eu vejo isso o tempo inteiro nas caixinhas de pergunta aqui dentro desse Instagram. Por isso que eu decidi fazer essa live. Porque há um tempo atrás eu também estava assim. Quando eu comecei a me conectar com a prosperidade natural da vida e comecei a agradecer e ver a abundância em tudo, no que eu já tinha, por mais que fosse pouco, por mais que a minha mente ficasse assim, mas isso é tão pouco, isso não vai dar para nada. Quando eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a entrar no fluxo da abundância. E aí os recursos são uma consequência. E aí esse menino agora tá trabalhando, enfim. A vida dele começou a andar de novo. Ele voltou a ter dignidade. E voltou a ter isso daqui. Aí ele só fez 2 aulas de florescência, ainda vou falar assim, estrupice, vai lá fazer tudo, né? Porque aí é igual os caras aqui de Jesus que eu vou falar. Você fala, faz o negócio, vai embora e depois não quer entender o porquê para fazer direito, né? Então tá, enfim. Mas volta aqui. E aí eu conversando com essa menina, eu comecei a dar vários exemplos para ela. E aí veio uma história muito incrível, que há muito tempo eu não falo dela, né? É a história da multiplicação dos pães lá de Jesus, né? E aquilo veio muito forte no meu coração. E eu falei assim, cara, eu ainda falei com ela ontem, falei assim, vou fazer uma live sobre isso, porque eu acho que vai ajudar as pessoas. Então, essa live de hoje, eu dei toda essa introdução, essa live de hoje é para fazer você enxergar os recursos disponíveis que você já tem, a abundância que você já tem. E eu não sei o que você está passando. Preste atenção. Mas em qualquer momento que você está passando isso, você criou essa realidade até aqui. E a hora que você escolher sair dessa realidade, se conectar com a abundância, mesmo que tudo ao seu redor, nada daquilo tá compactuando, né? Eu lembro que no comecinho aqui do Instagram, acho que foi numa das primeiras lives que eu fiz aqui. E eu tava falando de prosperidade. Não, gente, tava falando de mentalidade, tava falando de paz, porque isso eu tinha. Eu conseguia ter. E aí, eu tava falando do seguinte, eu lembro, cara, que eu tinha 2,75 na carteira. Mas eu tava me sentindo tão próspera, tão próspera, tão próspera. Eu consegui, mesmo tendo R$ 2,75 na carteira, com um filho de 1 ano, mesmo assim, sem ter perspectiva de ganho nenhum, mesmo assim, eu consegui me conectar com a prosperidade. Foi por isso que eu mudei toda a minha realidade. Porque eu comecei a ver os recursos que eu tinha. E os seus recursos vão muito além do dinheiro. Vão muito além daquilo que você está vendo na sua realidade atual. Então, se isso toca o seu coração, fica aqui, tá? Nossa, depois que comecei o Diário da Gratidão, as coisas começaram a acontecer. A abundância, enfim, surreal. Por quê? Porque a gratidão, ela começa a calibrar a sua visão, a sua mente, para ver os recursos que você já tem. As coisas que você já tem. Um monte de coisa na sua vida hoje, pode olhar. Pode olhar. Eu podia estar com 2,75 na carteira, mas eu tinha coisa para agradecer. Até o mendigo tem coisa para agradecer. E não vem com as piadas, não. Tá? Até os mendigos tem coisa para agradecer. É o cachorrinho, é o tapete, qualquer coisa. Qualquer pessoa tem algum motivo para agradecer, nem que seja estar respirando. Então, essa live é para você, se você se encaixa nisso daí. Se você quer se conectar aos recursos que você já tem. E aí, foi muito louco, porque eu lembrei muito dessa passagem e eu... Essa Bíblia é a Bíblia, a mensagem, tá? E aí, lá em João 6, tá escrito assim. Depois disso, Jesus navegou pelo mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Adoro esses nomes assim diferentes. Uma imensa multidão o seguia, atraída pelos milagres que tinham visto realizar entre os doentes. Presta atenção, vai prestando atenção. Quando chegou ao outro lado,
Ele subiu a uma colina e sentou, cercado por seus discípulos. A festa da Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus, se aproximava, igual hoje em dia, igual agora, por exemplo. Jesus percebeu que uma grande multidão estava se aproximando e comentou com Filipe: onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele queria apenas testar a fé de Filipe, porque já sabia o que fazer. Eu amo essa Bíblia. Filipe respondeu: 200 moedas de prata não seriam suficientes para que cada um ganhe um pedaço de pão. Um dos discípulos, André, irmão de Pedro, disse: há um menino aqui com 5 pães, com 5 pedaços de pão e 2 peixes. Mas para uma multidão como essa, isso é como uma gota num balde. Jesus disse: faça o povo se assentar. A grama verde formava um belo tapete natural e eles se acomodaram ali, cerca de 5.000 pessoas. Vamos colocar, gente, que eles exageraram. Vou botar que só tinha 1.000, tá? Só tinha 5 peixes, 5 pães, 2 peixes, para 1.000 pessoas. Vamos falar que eles exageraram, tá? Então, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, comeram à vontade. Depois que o povo comeu até se fartar, ele disse aos discípulos: ajuntem as sobras, para que nada seja desperdiçado. Eles obedeceram e encheram os 12 cestos grandes com as sobras dos 5 pedaços de pão. Aí, algumas coisas me chamaram a atenção nessa passagem, quando eu fui reler hoje, tá? Uma das coisas que me chamou a atenção é que nos outros evangelhos que contam a mesma coisa disso, lá no Mateus, Marcos e Lucas, esse evangelho é de João, tá? Eles não mencionam o menino. A única coisa que eles mencionam é que tem alguém aqui com 5 pães e 2 peixes. Nos outros evangelhos, eles não mencionam isso. E aí eu fui entender o porquê que João falou desse menino. Lá naquela época, mulher e criança não tinha muita moral, não. Tá? Mas olha pra cá, né? João era o cara que sentava e botava, a Bíblia fala que ele botava a cabeça no peito de Jesus. Gente, se você passa na rua hoje e vê um homem, presta atenção no que eu vou te falar aqui, pra você ver a característica de João, tá? Se você passa na rua e vê um homem com a cabeça no peito de outro homem, hoje, a gente já viveu milhões de anos, a gente já tem um preconceito danado. João, naquela época, pegava a cabeça dele, colocava no peito de Jesus e não estava nem aí para o que os outros falavam, porque João se intitulava aquele a quem Jesus amava. João era o cara que tocava no coração de Jesus. João era aquela personalidade que olhava os detalhes. Se eu fosse olhar hoje, João seria uma personalidade né? Uma personalidade com uma energia feminina muito forte. Que ele via as beiradas, ele via além, né? O feminino tem muito disso, o masculino é muito focado, eu quero isso. Se tu vê os outros evangelhos falando disso, dessa passagem, eles são muito focados no que... tem um negócio aqui, não vai dar certo não sei o quê. João não, João tá vendo a criança. João tá vendo um monte de coisa ali. João conta sobre isso, sobre esse detalhe que é a criança. E a criança traz o que pra gente, gente? A criança traz uma coisa bem interessante. A criança traz a essência, a pureza e a fé. Meu filho, se eu chegar para ele e falar assim, acredita nisso, ele vai acreditar. Se eu falar pro meu filho assim, imagina isso, ele vai se conectar e ele já tá lá. Quantos de nós já perdemos essa coisinha aqui? E eu entro nessa história com essa criança. Porque eu fico imaginando, tinha uma multidão lá. E essa criança tinha 5 pães e 2 peixes. Sabe lá para que ela levou esse peixe, esse pão para lá? Talvez seria para alimentar a própria família dela. Ela estava ali guardando aquilo ali. Ninguém estava olhando para aquela criança. E eu fico imaginando até, né? Ela falou assim, meu Deus, meus 5 pães, meu peixe. Aí hoje eu estava ouvindo uma música do 4x1 que eu não ouvia também há muito tempo. E ele fala sobre essa história da criança, né? Que aí ele conta uma história, né? Que eu não vi na Bíblia, mas vamos botar aqui que pode ser verdade. Ele chegou e conta a história da criança chegando em casa e falando assim, a mãe falando, onde você vai? Ele, vó, o mestre está me chamando. E, gente, se isso é literal ou não, quantas coisas de impulso a gente tem para fazer e para levar e para ajudar que a gente não faz ideia. E aquela criança estava ali. Então,
A primeira coisa que me chamou a atenção foi que só João reparou na criança. Que a criança que tinha esse pão e esse peixe. Só João reparou nesse detalhe, tá? E aí, quando Jesus começa a olhar aquela galera, ele começa a falar assim, a galera começa a estar com fome. E aí a galera começa a falar assim, Jesus, a galera tá com fome. A primeira coisa que falaram nos outros evangelhos foram assim, manda essa galera para casa, porque eles vão comer em casa. Jesus falou assim, não. Aí aqui João fala, Jesus falou isso porque ele já sabia, ele já ia testar a fé dessa galera, desse povo dele ali. Quando fala galera, é o povinho dele ali, os 12, né? Ele queria testar a fé desse povo. E aí, levanta um e fala assim, ei, não dá, Jesus. Nem se a gente te pegasse 200, deve ser muito dinheiro isso aqui, né? Aí começa, 200 moedas de prata não seriam suficientes para que cada um ganhe um pedaço de pão. Começou a razão. E tá tudo certo até aqui, tá? Começou a razão. Por quê? Porque a tua razão ela vai começar a descobrir o como. Eu lá atrás com 2,75, eu só tinha isso aqui. Jesus falou assim, era como se o mestre dentro de mim falasse, como é que a gente vai alimentar esse povo aí? Aí vinha assim, ó, não dá para alimentar esse povo aqui não. Tem, ó, nem que se eu quisesse isso aqui, ó, não tem dinheiro, eu não tenho ring light, eu não tenho um celular, eu não tenho um monte de coisa, Jesus. Aí tá. Aí o outro discípulo falou assim, ó, há um menino aqui que tem pedaços de pão e 2 peixes. Mas para uma multidão como essa, isso é uma gota no balde. Aí já começa. Primeiro, não tem jeito. Já não tem dinheiro para isso. Aí o segundo, a conjectura é o seguinte, porque quando tu começa a fazer uma pergunta, a resposta sempre vem. Pode anotar aí. Quando você começa a fazer uma pergunta, a resposta sempre vem. Faça uma pergunta pro teu mestre interior, que eu tenho certeza que a resposta vem. Jesus falou assim, como é que a gente vai alimentar essa galera? Aí o povo começou, não dá para alimentar porque a gente não tem dinheiro para esse povo. Aí o outro, ó, tem um menino aqui que tem só 5 pães e 2 peixes. Mas não dá. Ou seja, tá ali no metade. Ó, tem uma soluçãozinha aqui, mas não vai dar para alimentar essa galera. Não tem como alimentar essa galera com 5 pães e 2 peixes. Aí tá aqui nessa versão, né? Mas para uma multidão como essa, isso é como uma gota no balde. Jesus disse, faça o povo se sentar. Jesus podia fazer assim, ó. E ia brotar peixe para tudo quanto é lado. Ia surgir bueiro de peixe. Ia surgir bueiro de pão. Poderia. Porque a própria palavra Jesus Cristo, Cristo vem de cristalino, consciência cristalina. Ele era tão um com o Pai, ele falava tanto disso que ele sabia a verdadeira realidade e natureza de todas as coisas. Ele via além dessa capa. A gente tá vendo nessa capa aqui, tá vendo essa capa aqui? Cheia de crença, cheia de troço. A gente ainda consegue. Quando a gente consegue alcançar uma consciência cristalina, a gente é um com o Pai. A gente compreende que a gente é criador de Deus. E a gente tem isso daqui? Tem. Jesus tinha isso daqui? Tinha. Mas ele era absolutamente um com Deus. Ele e Deus eram um só. E ele tinha isso consciencialmente. Ok? Tá bem? Se tu tiver aí, abre pra Chloe, por favor. E aí, olha que doideira. Façam o povo se assentar. A grama verde formava um belo tapete, todo mundo se acomodara ali, cerca de 5.000 pessoas, tá? Então, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, olha aí, mandou que fosse distribuído. Jesus pegou os pães. Ele poderia ter feito do nada. Brotou um bueiro aqui com um monte de peixe e pão. Ele podia ter feito isso. Podia. Só que por que ele pegou os 5 pães e 2 peixes do menino? Alguém tem alguma ideia sobre isso? Coloca aqui. Que eu quero que vocês pensem. Coloca aí nos comentários. Tem várias histórias assim na Bíblia, se tu for olhar. Alguém tem alguma coisa? Por que Jesus, ele poderia ter brotado peixe do nada, mas ele pegou os 5 pães e 2 peixes daquele menino? Porque, pensa, ele vai usar o que você tem. Porque ele quer que você seja um co-criador. Ele quer que você participe. Ele quer que você tenha consciência de abundância. Ele quer que você olhe para você e veja o que você tem, por mais que pouco seja, é abundante. Ele poderia fazer da Janaína lá atrás, do nada. Podia. Mas ele tinha que fazer a Janaína passar por um processo dela compreender
que ela precisava se conectar à abundância natural. Fazer do pouco muito para provar que a prosperidade existe. Vai colocando aí, quero saber da opinião de vocês. Ele queria que olhar para aquele menino e falar assim, olha, o pouco que você tem dá para fazer alguma coisa. Porque é isso que o universo vai fazer o tempo todo para você. É isso que Deus vai fazer o tempo todo para você. A vida vai sempre te falar assim, o que você tem? O que você tem? O que você tem? E aí hoje eu te pergunto isso. O que você tem? Hoje. Porque só do menino... o menino podia ter escondido? Podia, era muita gente. Ele podia ter escondido aquele pão e peixe. Só do menino ter conjecturado que, olha, eu tenho um pão e peixe aqui, é porque ele tinha alguma fé que aquilo ali, mesmo aquele pouquinho que ele tinha, poderia ajudar aquela galera. Faz sentido isso que eu tô falando? O menino já tinha uma consciência de que até esse pouquinho aqui, porque criança é assim, gente. Criança é assim. Essa parte nossa, a nossa criança, a nossa essência, que está totalmente conectada, muito mais conectada com o todo, ela é assim. Então, hoje eu te pergunto isso. O que você tem aí? Que você está desprezando, mas é tudo que você precisa para se conectar com esse Deus que tem dentro de você para isso multiplicar. E se tu for ver na Bíblia e na história, é disso. A multiplicação acontece. Só que você precisa pegar e reconhecer aquilo que você tem. Por isso que na hora que Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ele não ficou implorando a Deus para fazer nada, não. E isso tem em todos os evangelhos, todo mundo fala a mesma coisa. Jesus levantou aquele peixinho, olhou para o céu, agradeceu e aquilo multiplicou. Ou seja, Jesus já reconheceu que ele já era abundante. E que ele já era próspero. Ele se conectou com a verdade natural de tudo. Faz sentido, gente? Que a gratidão, ela move montanhas. Eu não tô falando dessa coisa gratiluz ridícula, imbecil. Eu tô falando de você reconhecer a prosperidade e a abundância em tudo. Porque você pode. E eu quero fazer um exercício com você nesse momento. Feche seus olhos. Fecha mesmo. Isso. E agora eu quero que você agradeça pelo que tem aí na sua casa. Qualquer coisa que venha na sua cabeça. Eu quero que você mentalmente comece a passear pela sua casa e agradecer pelas coisas, pelas pessoas, pela comida, pela geladeira, pela água na geladeira, pela internet, pelo celular. Agora eu quero que você comece a agradecer por algo em você. Em você. Algum recurso que você tem. E você tem. Você tem inteligência. Quais os dons, talentos e habilidades que você já tem? E talvez tem tanto tempo que você não perceba isso, que seja um pouquinho difícil. Mas se você se perguntar, e se você olhar com sinceridade para você, e vou além, muito além, tenta olhar como Deus te vê. Porque essa é a tua verdadeira imagem. Olha para isso e se pergunta quais os talentos e recursos que eu já tenho. Quantas coisas eu já passei e já melhorei na minha vida? Quantas coisas eu já consegui? Quantas coisas? Talvez, Michelle, a única coisa que você precisa é começar a ser grata pelo que você já tem. Porque tudo que você tem hoje, um dia você desejou. E às vezes porque a gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, a gente simplesmente não agradece o que a gente tem e a gente não se coloca na frequência. Entende? É uma mudança de mentalidade. Então eu vou trazer vários personagens aqui para você começar a olhar isso daí, em você. Pode abrir os seus olhos.
Quem conseguiu fazer os dois? Agradecer, ser grato por algo que tem na sua casa e ser grato por algo que tem em você. Coloca aí se você conseguiu. Fala assim, conseguiu, ou bota só um negocinho assim. Vai colocando aí, tá? Agora vem a segunda parte. Então, tem esse menino que com pouco que ele tinha, talvez você tem tão pouco, ou você considera que tem tão pouco pela sua perspectiva. Pela sua perspectiva, você considera que tem tão pouco que você nem fala assim pra Deus, Deus, usa isso aqui. Usa isso aqui. Porque é isso que eu tenho. E aí, gente, é muito louco, porque lá atrás, quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui, eu ficava assim, mas Deus, o que eu vou falar para as pessoas? Porque só vinha assim, você vai abrir a live e você vai falar para as pessoas. E aí, vocês já conhecem a minha história. Então, vem cá. Você vai abrir a live, você vai começar a... Mas o que eu vou passar para as pessoas? Eu não tenho nada para passar para as pessoas. E aí Deus me fez lembrar. Anos que eu ficava escutando pregação, anos que eu ficava escutando treinamento gratuito, que eu não tinha dinheiro para comprar, formações que eu fiz de coaching, de PNL, de liderança, formações de um monte de coisa que eu já tinha feito lá atrás, milhares de livros que eu já lia, porque eu sempre gostei de ler. E aí era como se assim, você não tá entendendo não, que a gente não joga nada fora, você vai falar o que você sabe. Naquele momento, Jesus estava assim, cadê os 5 pães e 2 peixes? Cadê os 5 pães e 2 peixes? É 5 pães e 2 peixes mesmo. Mas não vai dar conta. Isso que eu tenho não vai dar conta, Jesus. Não é possível que eu tenha isso aqui. 5 pães e 2 peixes. E a primeira live que eu abri, eu comecei a falar, o povo começou. Nossa, isso mudou minha vida. Nossa, isso mudou minha mentalidade. Nossa, isso daqui. Nossa, gratidão. Nossa, as coisas começaram a multiplicar. O peixe começou a multiplicar de uma forma que até hoje eu fico até espantada com algumas coisas que acontecem. Hoje minha menina botou assim, nossa, 2 histórias clareou minha cabeça. O que você tem agora? Quais são seus 5 pães e 2 peixes? Bota assim no seu caderno. Qual é os meus 5 pães e 2 peixes? Que eu considero muito pouco, mas é o recurso que eu tenho e que tem total possibilidade de multiplicar se eu começar a agradecer por ele e me conectar com o mestre interior. Ou seja, com a sua parte crística, com a sua parte cristalina, com a sua parte que é um com todo, que é um com o Pai, que veio aqui para manifestar a vontade dele. Na Terra, é aqui mesmo, na Terra mesmo que tu tem que fazer, tá? Foi difícil o segundo, conseguir agradecer por algo em mim foi mais difícil. Ó, então coloca como tarefa, tá? Quais são os 5 pães e 2 peixinhos em mim? Vocês compreenderam que 5 pães e 2 peixinhos agora é um símbolo, né? Quais são os 5 pães e 2 peixinhos em mim? Quais são os recursos que eu tenho que eu considero pouco, mas que se eu agradecer por aquilo ali e me conectar com o Pai dentro de mim, ou seja, com Deus dentro de mim, isso pode multiplicar. Porque o pouco é só o meu ego achando que é pouco, porque eu tô me comparando com a bonitona do Instagram, que eu tô me comparando com o outro lá. Ei, você, para de olhar um pouco para os outros e olha para você, com o que você tem para ofertar. Ok? Foi difícil o segundo. Bem difícil o segundo, ó que doideira. É isso daí. É isso daí. Qual é os 5 pães e 2 peixinhos em mim? E se você tá com dificuldade de ver ao seu redor, é isso que você tem que olhar. Ok? Beleza. Beleza. Então, é isso. Tá. Depois que o povo comeu até se fartar, ele disse aos discípulos, ajuntem as sobras para que nada seja desperdiçado. Aqui tem um negócio. Porque depois que vai o milagre, a gente tem uma coisa assim que, ai, Deus vai dar pra gente o suficiente. A gente tem uma mentalidade de fazer, eu sei, gente, porque eu tinha esse negócio. Não, porque prosperidade é você ter o suficiente. Suficiente o cacete. E aqui já tá na hora, tá ali, tá mostrando. O que aconteceu? Todo mundo se fartou. Mais abundância, transbordo. Bota assim, transbordo. Porque quando eu coloco todos os meus recursos, tudo que eu tenho, eu sou grato, eu me coloco nessa frequência e eu me conecto ao Deus dentro de mim para que isso aconteça, transborda, meu amor. É mais do que suficiente para você e para os outros. E aqui Jesus vai um pouquinho mais além. Eles obedeceram e encheram
12 cestos grandes com as sobras dos 5 pedaços de pão. Ou seja, teve para aquele momento e para depois. Para com essa sua mentalidade de escassez, que você precisa só sobreviver na sua vida. Não, eu só quero o suficiente aqui. Se você mirar no suficiente, você vai ficar na falta. Porque você está indo contra o fluxo, porque o universo é abundante. E se você não está vendo isso, está na hora de ajustar um pouquinho a sua visão. Porque se seus olhos tiverem luz, todo o seu corpo será iluminado. Vocês já viram isso em algum lugar também? Se seus olhos tiverem trevas, tudo será trevoso. Não é isso? Então ajusta o seu olhar a começar a ver as coisas além das percepções, rótulos e razão. Porque nesse momento aqui, gente, preste atenção. Os seus 5 sentidos, eles só estão captando aquilo que você já manifestou de ontem para hoje. Se você quer manifestar uma realidade diferente, você vai começar a ter que ver pelos olhos da fé. Você vai ter que começar a agradecer pelo que você já tem e visualizar o que você quer. Em nenhum momento aqui, Jesus ficou na escassez. Tanto que, alimenta todo mundo aí. Olha para todo mundo aí, alimenta todo mundo. E todo mundo ficou farto. E depois de ficar farto, presta atenção, ainda sobrou 12 cestos grandes. Faz sentido essa mentalidade para vocês de abundância? E Jana, aonde que é o limite disso? O limite disso é o seguinte. Como que eu sei que é abundância ou eu estou sendo uma acumuladora? Sei lá, tá vindo vontade de falar isso daqui. Quando você sabe que isso acontece? Acumulador, ele tem as coisas e não utiliza, não desfruta. Então, às vezes você é pobre, você não tem nada direito e você não desfruta. Você é um acumulador, você está sofrendo de escassez do mesmo jeito. Presta atenção? Então, tem um polo aqui, o acumulador, e o outro polo aqui, o escasso, que não tem. Então, um tem de mais e o outro tem de menos, ok? Aonde você precisa estar aqui nesse processo aqui para você realmente ser próspero, você ter prosperidade na sua vida. Você não está nem no acúmulo e nem na falta, porque se for colocar nisso daqui, você tá sofrendo do mesmo mal. Então, aonde que é acúmulo? Como que eu sei que é acúmulo? Aquilo que eu tenho e eu não consigo desfrutar. Eu tava até pouco tempo, eu fiquei quase 1 ano sem usar minha banheira. Vocês têm noção disso? Eu tenho uma banheira em casa. Eu fiquei quase 1 ano sem desfrutar minha banheira. Aquilo ali era um foco de escassez na minha vida. Porque eu tinha algo e eu não desfrutava. Por quê? Por um monte de coisa. Ah, não vou comprar o gás não vou botar ali não. Ah, não quero aquilo ali não. Ah, porque se você não desfrutar daquilo que você tem, você nunca vai ter o melhor. Presta atenção. É desfrutar do melhor que você tem para que você tenha melhor ainda. Então, se hoje você não consegue desfrutar daquilo que você tem, por mais pouco que você acha que seja, você nunca vai ter melhor, porque isso também é um pensamento de ingratidão. Faz sentido? Então, se você tem 17 sapatos, não tem problema nenhum você ter 17 sapatos, se você usa esses 17 sapatos. Se você não usa, você está em acúmulo. Está na hora de começar a colocar o fluxo. Por que você está acumulando tanto? Que falta é essa que você tem? Você tem medo de faltar amanhã? Olha qual é a sua vibração hoje. Falta, vai continuar havendo falta em tudo que você faz, em tudo que você é. Porque Jesus conseguiu pegar aquilo ali e multiplicar aquele cestinho? Por quê? Por quê? Porque ele não tinha falta. Tanto faz. Os caras chegam para Jesus e falam assim, Jesus, a gente tem que pagar lá um imposto para os governos lá. Jesus fala assim, tá bom, tem um peixe ali. Eu fico imaginando. Tem um peixe ali, abre a boca do peixe, tem uma moeda, vai lá e paga o imposto. Não tem problema nenhum isso. Não tem problema nenhum. Do mesmo jeito a falta. Não vou fazer porque vai faltar. Aí olha para mim agora e se pergunta aí na tua vida, aonde tem a escassez? No acúmulo ou na falta? E aí eu vou um pouquinho mais, porque agora a gente está falando de coisas externas, né? A sua casa, você desfruta de todos os lugares da sua casa? As suas roupas, você desfruta de todas as roupas da sua casa? Pra que tu tá guardando essa roupa? Ah, quando eu emagrecer. Não vai emagrecer nunca, querida. Porque tua mentalidade está em engordar. Porque se tu quer emagrecer, porque tu não tá... É tudo muito louco. Olha pra você. Jonathan, como é que eu sei? Naquela estação, 3 meses, tu não usou, não vai usar nunca mais. Pode dar.
Faz isso, fluxo. É fluxo o tempo todo. Porque quem confia na abundância da vida, quem confia na prosperidade da vida, pensa, vive em fluxo, não quer reter nada. Porque sabe que tudo é um fluxo. Então olha pro seu guarda-roupa e vê. Tudo que eu tenho aqui eu desfruto. Pra que eu tô acumulando esse monte de coisa? E eu tô te falando, não. Jana, a pessoa tem 30 blazers. Se ela usa os 30 blazers, tu não tem nada a ver com isso, cala sua boca, ela usa, ela desfruta, tá tudo certo. Agora, se tu tem 30 blazers e só usa 2, tu é um acumulador. Também tá na vibração de escassez. São nas poucas coisas. Agora, dentro de você, quais os recursos que você tem? Aí vem pro menino lá do começo Ele sabia vender. Olha o que ele tinha. Ele sabia vender, porque ele sempre vendeu. É um recurso que ele tem. Eu vou te falar que é um recurso valiosíssimo. Se você não sabe vender, tá na hora de aprender por mais qualquer profissão que você tenha. Se você não sabe vender, você vai morrer pobre, tá? Então, ele sabia vender, era uma habilidade que ele já tinha. Ele sabia fazer docinho. E ele sabia pedir 30 reais emprestado. Era isso que ele precisava para começar a movimentar a vida dele. E a partir daí as coisas começam a acontecer. Faz sentido, gente? Então, quais são as suas habilidades que você já aprendeu e que você não está dando? Deixa eu te falar. Eu sei que tem um monte de gente aqui que é um eterno estudante. Como assim? Você tem a síndrome do estudante. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito, o tempo inteiro. É uma coisa minha. Quer me ver feliz, é me dar um livro e me deixar quieta com um caderno e uma caneta na mão. Adoro, tá? Mas teve uma época na minha vida que eu comecei a ser cobrada. Eu comecei a ficar estagnada. Sabe por quê? Porque eu recebi informação e não passava. E isso é escassez. Vocês pensam que escassez só manifesta em dinheiro. Por isso que vocês vivem ferrado. Presta atenção. Presta atenção. Tudo aquilo que você tem e que você não desfruta e que você não passa, que você não bota em fluxo, vai virar uma maldição na sua vida. Vai te bloquear em todas as áreas. Porque quanto mais eu sei, mais responsabilidade eu tenho. Aquilo que muito é dado, muito é cobrado. Então você fica sabendo um monte de coisa, você fica fazendo um monte de imersão, fica fazendo um monte de curso, fica fazendo um monte de coisa, fica o dia inteiro estudando e não coloca pra frente. Para tudo. Para neste momento. É melhor você parar de estudar. Porque isso está te bloqueando. Porque qual é o princípio? Dar e receber. Fluxo. O universo é fluxo o tempo inteiro. O dinheiro precisa estar em circulação. Os seus dons precisam estar em circulação. Tudo precisa estar em circulação. Deixa qualquer coisa parada que ela morre. Ela começa literalmente a acabar com aquilo ali. Fluxo. Então, se você tem qualquer coisa dentro de você e você não passa para as pessoas, seja ajudando, seja passando conhecimento, seja numa terapia, seja fazendo o que for, presta atenção. Isso só está criando bloco energético na sua vida. E você vai continuar mais estagnada. Porque você é escassa. Você é ingrata. E é essa vibração que você tá. Não tem como você criar outra coisa. Porque é isso que você é. A sua assinatura tá isso. Você tá o dia inteiro falando, eu sou escassa porque eu tenho que reter conhecimento, porque se eu passar esse conhecimento na internet, as pessoas vão... Ai, e os meus concorrentes? Escassez pura. Escassez pura. Jana, mas eu passo tudo aqui. Você paga os meus acessos premium quando eu libero alguma coisa, sabe pra quê? Sabe pra que você paga? Pra ter as coisas organizadas. Porque tudo que eu quiser passar aqui, imagina se eu ficar aqui. Ai, mas isso aqui eu posso falar, isso aqui eu não vou falar não, que eu só vou falar no curso. Eu passo tudo aqui. E quanto mais eu faço isso, mais o povo compra. Quanto mais eu faço isso, mais o povo marca a sessão. Quanto mais eu faço isso, porque o universo é assim, é abundante. Então, o que você tem de informação, de conhecimento, que você está retendo dentro de você? E o mundo precisa disso. Porque se você compreendeu alguma coisa e você não está passando, isso é uma responsabilidade sua. Terapeutas enrustidos que estão aqui vendo essa live. Pessoas que têm uma mensagem para entregar para o mundo e estão retendo. Tem pessoas morrendo porque você não se posiciona. Tem pessoas que precisam disso aqui que eu estou falando, do jeito que você fala. Porque o jeito que a Janaína fala é o jeito que a Janaína fala. O jeito que você fala é o jeito que você fala. E tem gente que só vai se conectar com você. Presta atenção. Presta atenção.
E não tem jeito. Quanto mais você nega esse chamado interior seu, mais em escassez você vai ficar, porque você está escasso dentro de você. Você não consegue ver a preciosidade que você já tem. Você já tem isso. Então, enquanto você não souber valorizar o pouco que você tem, você nunca vai vivendo muito. Está escrito lá também. Para de pegar a Bíblia e ficar lendo só como se fosse... Para de ser maluco, começa a ver as entrelinhas. Começa a pedir revelação mesmo. De verdade. Para de ficar olhando... Vou falar uma coisa aqui. Vou falar. Para de ficar vendo como os outros interpretam a Bíblia e começa você ler e pedir assim... Cristo, consciência cristalina, que é um com o Pai. Por gentileza, abre aqui para eu ver além do que os pastores, padres e os cacete a quatro falaram que é isso daqui. Eu fiquei utilizando isso aqui como um monte de regra estúpida que não serve nada para minha vida. Tem como, Deus, fazer isso daqui? Questiona isso daqui. Porque eu vejo um monte de gente falando de mas eu sigo a Bíblia, sigo a Bíblia, sigo a Bíblia, e não consegue fazer isso que eu tô falando. Uma coisa simples. Agradecer pela vida. Agradecer pelo que já tem. Então acorda. Acorda. Vai buscar outras referências. Vai começar a ver outras coisas. Ok? Então, a escassez começa aí. Você retendo aquilo que é teu, que você recebeu, e você não passa. Você retendo aquilo que é o seu dom. Jana, eu tenho o dom de fazer planilha, mano, mas eu retenho isso, tá retendo. Jana, eu não posso falar disso, não, meu concorrente. Pelo amor de Deus. Você ainda não compreendeu que a gente está em outro paradigma? Que quanto mais eu ajudo, mais eu me torno autoridade. Você não reparou isso, não? Na internet é isso. Quanto mais conteúdo de qualidade você dá aqui, mais você vira autoridade. Você nunca reparou isso, não? E quanto mais você vira autoridade, mais as pessoas confiam em você, mais as pessoas compram de você. No mercado tradicional, a mesma coisa. Quanto mais você ajuda as pessoas, quanto mais você contribui com as pessoas, quanto mais você dá, mais isso volta pra você de alguma forma. Para de achar que sai de você. Imagina se aquele menino, não vou dar meus 5 pães e 2 peixinhos aqui não, porque essa é a única coisa que eu tenho, vou aqui, só vou ficar aqui comigo aqui mesmo, vou esconder esse pão e 2 peixinhos aqui. Pensa. Pensa que merda que não seria. Aquilo ali foi uma lição para todo mundo. Foi uma lição para o menino, foi uma lição para os parentes dos meninos, foi uma lição para os discípulos, porque ali, num outro discípulo lá, acho que foi Mateus que falou, ele falou assim, tinha 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Criança e mulher não era nem considerado pessoa naquela época. Ou pelas pessoas que escreveram. Tá me entendendo? Então, assim... Aí Jesus vem assim e fala assim, vocês estão olhando aí um monte de coisa, mas vocês estão esquecendo de olhar para os lugares mais improváveis, que pode vir a solução. Por quê? Porque vocês estão acostumados a só ver alguma coisa, não, porque isso aqui é o senso comum. Os homens naquele lá, era o senso comum, a solução vem desses homens aqui. Né? Porque vamos colocar para isso aqui, né? Porque lá no Mateus estava assim, 5.000 pessoas... fora mulheres e crianças, ou seja, então vamos botar essa mulher e criança para fora aqui, então pessoas era só homens. Então era como se Jesus falasse, vocês estão olhando só para o senso comum, seus imbecis. Tem alguém aí que vocês não estão acostumados a olhar, ou seja, uma solução que vocês não estão acostumados a olhar, porque simplesmente vocês estão aqui com um monte de regra estúpida que ser humano é só homem. Ou o que presta só pode vir dos homens. Porque era um paradigma da época. Aí Jesus é tão incrível. Ele é tão pé na porta, mano, que ele até nisso ele arrebenta. Até nisso ele arrebenta. Ele fala assim, para com essas regras estúpidas aqui, começa a ver soluções onde você nunca viu. Porque veio de uma criança. E criança era tão rejeitada naquela época, que uma criança chegou lá pra Jesus e falou assim, Jesus, cara, não, tira essa criança daqui em nome de Jesus, some dessa criança. Já devia ter em nome de Jesus naquela época, né? Tira essas crianças daqui em nome de Jesus, disse, ei, deixa que venha as crianças, meu filho, porque se vocês não forem igual a ela, vocês estão, Jesus não falou desse jeito, é esse jeito eu que falo. Mas vocês estão ferrados, se vocês não forem, vocês não vão entrar. Vocês não vão acessar o reino, vocês não vão acessar isso daí não. Se vocês não tiverem isso, essa pureza dessas crianças aqui, essa espontaneidade dessas crianças, vocês nunca vão acessar isso. Então é uma lição para os discípulos, é uma lição para aquele menino, que mesmo ele sendo o invisível, e só com aquele pãozinho e peixinho, o que ele fez? Ele pôde ser usado e aquilo ali aconteceu.
Foi uma lição para os discípulos que só estavam na razão. Não, mas eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para fazer. Jesus está cagando para isso. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você começar a ver além de vista, além do que você está tocando, você vai começar a cagar para essas coisas também. Você vai começar a saber o que você realmente quer manifestar, o que você realmente quer na sua vida, e você vai colocar isso todos os dias na sua cabeça, e é isso que você vai ver acontecendo. Porque qual é o seu único papel aqui como carne? Pegar os recursos que você tem e entregar para o Deus que você tem dentro de você também, que é uma parte sua maior, porque Ele é que multiplica. É Ele que multiplica. Alguns de vocês aqui estão nadando no esforço. Só vive pelo esforço. E nada dá certo. Nunca reparou isso, não? Sabe por quê? Porque vocês não estão entregando para esse Deus e esse mestre dentro de vocês o melhor que vocês têm, por mais que vocês achem que seja um pouco. Por isso que não multiplica. A atração não vem. As pessoas não se conectam. Aquele negócio insosso. Você pode fazer tudo direitinho. Você pode imitar a melhor influência, mas as pessoas não se conectam com você. Sabe por quê? Porque você não está. Você está olhando pro que o influencer tem, mas você não está olhando para os 5 pães e 2 peixinhos que você tem. E Deus não vai multiplicar, Ele vai multiplicar o que você tem. Então, o que você quer ser? A multidão que só come e vai embora? O menino que compreendeu que ele tinha algo que podia ser multiplicado dentro dele? Ou os discípulos que só ficaram olhando? Quem que você quer ser? Ou muito mais. Ou você quer ser o Jesus que multiplica? Porque você tem a capacidade de ser qualquer um desses. Porque se você se conectar, Jesus não falou isso? Ó, se vocês forem um junto com o Pai, vocês vão fazer obras maiores do que eu. O que ele estava querendo dizer aquilo ali? Ó, se você se conectar com o Pai dentro de vocês, se você se conectar com Deus dentro de vocês e for um com esse Deus, vocês vão fazer obras maiores do que a minha. Então você pode ser o Jesus que multiplica. Você pode ser o menino. Você pode ser o discípulo que fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o que vai. Não dá, não dá, não dá, que só fica na razão. E você pode ser a multidão que só pega lá. E só fica dependendo do que os outros fazem pra eles. Decide. E eu sei que na sua vida, em várias fases, você vai ser cada um. Eu já fui multidão. Eu já fui o menino. Eu já fui Jesus. Eu já fui vários deles. Já fui os discípulos que ficou assim, meu Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. E é muito louco, porque se tu pensar isso, os discípulos é a razão, né? O menino é a tua alma, é a tua consciência de ser. Ó que doideira, vamos entrar aqui. Vamos. Tá vendo os negócios aqui, pensa. Pensa. Os discípulos eram a razão, não vai dar certo, não vai dar certo, porque já é um padrão, né? Eu só tenho isso de dinheiro, então não tem como alimentar essa galera só com esse dinheiro. Ó, só tem 5 pães, não tem como alimentar. Então é a razão, tá? Os discípulos é a razão. O menino é a tua alma, você tem consciência de ser, a tua consciência, tá? Então a tua consciência pode falar assim, eu tenho isso daqui, é isso aqui que vai ter, ok? E Jesus é o teu superior, é o que faz multiplicar, é a tua parte mais divina que tem dentro de você, e tem dentro de você. E os discípulos são os outros, são as pessoas de fora. São, na realidade, o peixe, inclusive, a multiplicação, os outros, né, são a tua realidade física que manifesta. Entende? Então, a realidade física que manifesta pode estar abundante ou pode não estar, imagina. Se não der certo. Então, a razão começou a procurar soluções, porque se olhar, ó, a razão, os discípulos, não tem dinheiro não. Aí daqui a pouco, ó, tem 5 pães e 2 peixes, mas também não dá não. Ela começou a procurar, ok? Estão conseguindo me acompanhar? Eu tô muito louca. Tô muito louca, mas tá conseguindo me acompanhar. Bota aí. Maluca, mas tá dando. A razão começou a procurar. Porque gente, isso é o papel da razão, só esse. É juntar aquilo que você tem e começar a procurar a solução. É só isso. A razão não pode ser utilidade última, porque senão você só vai viver por vista. Se você for por vista nesse momento, a gente tem um monte de desgraça. Se tu for ver, e a tua razão sempre vai botar as desgraças, porque ela quer te proteger. Pensa. Então, ó, razão. Só serve pra quê? Procurar, bota aí. Minha razão só serve pra procurar soluções. Então eles começaram a se questionar, concorda comigo? Aí vem o menino. O menino é a tua consciência de ser. É a tua alma. A tua alma que chega assim e fala assim, ó, eu tenho 5 pães e 2 peixes aqui.
dá pra fazer um negócio aqui. E aí o menino vem como uma criança, velho. A criança fica assim, ó, eu tenho 5 pães e 2 peixes. O adulto, que é a razão, fala assim, acho que não vai dar, não. E aí vem Jesus, que é essa tua consciência, é o teu eu superior. Deus chama do jeito que tu quiser, Espírito Santo chama do jeito que tu quiser. É esse teu ser mais conectado. É esse teu ser que é um com todo, um com Deus. É esse... Vou botar esse dedo, não, é desse, né? É esse teu ser um com todo que faz a multiplicação. Não é a tua razão e nem é o menino. É o teu eu um com todo. Só que precisa estar alinhado os três para que isso aconteça. Faz sentido, gente? Até aqui? Aí foi muito louco, porque depois disso, a galera começou... Pensa comigo. A galera começou assim, Jesus, pelo amor de Deus, tu é Deus e tal. E aí Jesus viu que a galera ia começar a colocar ele acima. Olha o que Jesus faz. A galera... Eu fico imaginando Jesus falando assim, meu Deus do céu, não entenderam porra nenhuma. Não é possível. Jesus estava demonstrando ali que qualquer um pode fazer um negócio desse. Mas a galera achava que era só ele. Aí, enfim. Aí ele chegou e falou assim, tá, beleza. Todo mundo começou a querer botar ele como rei. A palavra, a Bíblia fala isso. Todo mundo começou a querer colocar ele como rei. E aí ele, ó, meteu o pé e foi ficar sozinho. Aí aconteceu uma coisa interessante. Vocês querem que eu continue? Ou tá... Já tá bom? Coloca aí. Quero que continue. Muito bom. Aí Jesus foi ficar sozinho. Foi lá ficar sozinho. Porque o povo não entendeu nada, né? Porque é assim que acontece, gente. Deixa eu te falar. Criar a sua realidade, compreender que você é Deus em ação, compreender que você cria a sua realidade não é um processo de conhecimento do divino que está dentro de você. Anota isso. A manifestação da realidade, dos milagres, das coisas e etc. é simplesmente para você expandir a sua consciência e chegar mais próximo do eu verdadeiro que você é. Só que às vezes a gente manifesta as coisas e acha que aquilo ali é a utilidade última. É a utilidade última daquilo ali. Deixa eu te falar. E eu já caí nisso também. De manifestar as coisas e achar que aquilo ali é a utilidade última daquilo ali e não era. Aquilo ali estava mostrando uma parte minha mais profunda, mais conectada, mais um com Deus. Então, quanto mais você conhece você, Deus, o todo, como as coisas funcionam, mais você se conecta com esse seu eu espiritual. Jesus, naquele momento que as pessoas começaram a falar assim, não, você fez isso, você é Deus agora, você é rei, né? Na Bíblia fala assim que eles queriam fazer ele como rei. E aí você é rei, você é rei, você é rei. E aí literalmente Jesus falou assim, não quero esse negócio não, vou subir, vou lá pro monte. E ele foi pro monte e sumiu da galera. Beleza. Vocês compreenderam que Jesus falou, era como se ele falasse assim, gente, era para vocês testemunhar uma coisa maior aqui, sabe? E assim, tá tudo certo, gente, porque cada um. Jana, mas você tá falando aí que Jesus, porque eles, porque Jesus. Deixa eu te falar. Jesus não fazia nada que as pessoas não tinham crença. O eu superior, o seu eu superior, não vai manifestar aquilo que você não tem consciência de ser. Por isso que o menino precisa olhar para os 5 pães e 2 peixes e falar assim, eu tenho como alimentar essa galera. A sua consciência tem que pegar os seus 5 pães e 2 peixes e falar assim, isso daqui, por mais pouco que seja, eu tenho fé que isso daqui pode multiplicar. O meu eu superior, não eu, mas o meu eu superior pode multiplicar isso aqui e isso vai alimentar a galera. Porque o eu superior ele não pode mandar nisso aqui, porque você só manifesta aquilo que você tem consciência de ser. E a consciência de ser está totalmente identificada com o menino. Nem tinha pensado nisso, mas é exatamente isso que acontece. A sua consciência de ser é o menino que tem 5 pães e 2 peixes e tem essa fé que mesmo com só 5 pães e 2 peixes pode multiplicar aquilo ali. Não ele, mas Deus que está dentro dele.
Que no caso ali é Jesus, o seu eu superior. Porque Deus por si, ele não vai fazer nada se você não tem consciência. Tanto é que tem uma passagem na Bíblia que Jesus foi lá para Nazaré e ele não conseguiu fazer milagre nenhum. Por quê? Porque aquelas pessoas não tinham consciência de ser nada. Elas não tinham fé que aquilo ali poderia ser possível. Elas não tinham fé, sabe por quê? Porque elas olharam para Jesus e falaram assim, esse menino se rebento, estava ontem aqui, cheio de meleca no nariz, vai fazer alguma coisa nada. Elas só estavam com essa mentalidade. E Jesus não conseguiu fazer nada. Jesus não conseguiu fazer nada. Outra hora ele olha para Jerusalém e fala, Jerusalém, queria botar você como uma galinha. Jesus falou isso, eu queria botar você como uma galinha, bota os pintinhos debaixo das asas, e eu não posso fazer isso porque você não deixa. Olha que isso significa que o eu superior, Deus, chama do jeito que você quiser, ele não pode fazer nada se você não tiver consciência de ser aquilo, se você não acreditar que pode ser aquilo. Faz sentido? Coloca aí. Gente, eu preciso que vocês façam que faça sentido, senão... Porque isso tá vindo na hora, tá? E aí, depois que isso aconteceu, Jesus foi pro monte orar sozinho, tranquilo. Então, se você fica com muita gente depois que você precisa de um tempo sozinho, Jesus também precisava desse negócio. Eu preciso disso também. E aí os discípulos foram para outro lugar e eles pegaram um barco e foram pro um lugar lá. Ok, eles estavam no meio do mar. E aí começou aquele monte de... Começou uma tempestade. E aí eu vou falar aqui pra vocês. Por quê? Porque lá em João, aí João já não fala nada. Você consegue compreender que João não mencionou que Pedro andou nas águas? Não, ele não mencionou isso. Como é que uma pessoa vê um negócio desse e não menciona que uma pessoa andou sobre as águas, né? Mas então tá, vamos lá. Faz sentido, Diana. Show. Então fica aqui comigo, tá? Aí lá em Mateus tem a continuação dessa história de uma forma mais bombando, tá? Terminando a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despediu o povo. Em seguida, subiu uma montanha onde pôs a ficar sozinho e orar. E ali ele ficou até tarde da noite, Jesus, tá bom? O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma! Gente, vocês têm noção do que os caras já tinham visto com Jesus? E aí, pensa que é um fantasma, gente. Um fantasma! Não, mas deve... Não, eu fico imaginando um negócio desse. Tu tá lá no barco. Barco veio pra cá, veio pra lá, tempestade. Se coloca no lugar. Tempestade. De repente, tu começa a ver um vulto. Nesse momento, eu tô toda cagada, gente. Toda cagada. Certeza. Certeza. Você fica, Janaína trabalha com espiritualidade. Já falei, não quero que ninguém fique vendo aqui, não. Quero ver nada. Se ver alguma coisa, eu vou gritar muito. Não tô preparada. Tem que me preparar primeiro. Entendeu? Aí a galera fala assim, um fantasma. Aterrorizados. Olha isso. Aterrorizados. Eles nem conseguiram pensar direito. Um fantasma. Gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Tranquilizá-los. Calma. Sou eu. Não tenham medo. Pedro, aí ó que interessante. Tenso, né? Eu ia correr. Aí ia correr pra onde, né? Ia morrer afogado. Aí Pedro pulou do barco. Não, peraí. Pedro, num ímpeto de coragem. Pensa, Jesus tinha acabado de multiplicar aquilo lá. Ok? Ou seja, aconteceu alguma coisa. Repreendido. Ih, manda tudo embora. Manda tudo embora, Jana. Ih, sai fora. Se quiser ficar na minha casa, tem que pagar aluguel. Nem assim eu tô aceitando. Eu já logo falei assim, caminha pra luz aí, vai embora. Tá. Pedro pulou do... Pedro, num ímpeto de coragem, pediu. Olha que doideira. Aqui que tá. Mestre, Jesus, se é tu mesmo, faça com que eu vá até aí andando sobre a água também. Pensa comigo. O cara tinha visto aquela multiplicação. Ele viu Jesus multiplicando e agora ele quer viver o milagre por ele mesmo. Ele quer experimentar Deus em ação dentro dele. Ele não quer ficar só assistindo o milagre dos outros. E aí ele teve uma coragem e ele falou isso. Aí Jesus falou o quê? Venha, pode vir. Então ele ouviu aquilo ali e ele foi. E ele andou.
Ele andou. Só que aí chegou num momento que Pedro começou a olhar para os 5 sentidos. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Vou falar. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas, quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui é que tá. Quando você decide o que você realmente quer e pega esses 5 pães e 2 peixinhos e começa a multiplicar e começa a fazer e começa a ver milagre acontecendo e etc., você precisa todos os dias ter uma coisa que é chamada pelo Bob Proctor de habilidade da vontade. Coloca aí. Habilidade mental da vontade. Isso significa o quê? Você precisa escolher para onde você olha. Você precisa escolher para onde você se alimenta. Você precisa escolher o que entra na sua mente e o que não entra. Você precisa escolher literalmente que não entra na sua mente aquilo que não está em conformidade com a vida que você quer. Com a mudança que você quer. Você acha que eu fiz isso tudo aqui olhando para noticiário? Quando eu comecei a olhar para noticiário, eu comecei a literalmente definhar. Quando eu comecei a olhar ao meu redor e comecei a ver a opinião dos outros, as desgraças dos outros, eu comecei literalmente, sabe por quê? Porque você precisa fortalecer uma percepção, uma habilidade mental chamada habilidade mental da vontade. Da vontade é aquilo que eu quero isso daqui, eu vou seguir isso daqui, tudo que não é isso daqui eu vou descartar. Porque tem informação para tudo, meu amor. Para onde você quiser olhar, você vai ter aquilo ali para te apoiar. Você quer ser uma desgraçada? Tem desgraça para tu olhar. Você quer ser uma miserável? Tem miséria para tu olhar. Você quer ser abundante, próspera? Tem isso para você olhar. Aonde você escolhe olhar? Do que você escolhe se alimentar? Porque Pedro falou assim, eu quero isso daí, Jesus. E começou aí. Na hora que ele começou aí, a percepção, a vontade dele, ó. Vrum, porque ele começou a olhar para baixo. Ele deixou de olhar para onde ele queria olhar. Para a visão que ele já tinha. Você imagina se o Walt Disney parasse de olhar para a visão que ele tinha. Ele tinha uma visão e ele ia lá. E as coisas davam errado, pessoas roubavam ele, tudo dava errado, ele passou fome, ele foi expulso do negócio dele, ele comia com rato, mas ele estava lá, olhando para onde ele queria ir. Ele estava lá, olhando para o sonho dele. Ele estava olhando para a vida dele. Ele não se distraía um minuto. Só que você quer escolher hoje uma coisa e amanhã continuar olhando as mesmas coisas da vida passada. Não vai dar certo, vai dar errado todas as vezes. Vai dar merda. Por isso que você tem que ter uma rotina de todos os dias alimentar a sua mente do que você realmente quer. E isso é uma decisão. Se você não consegue fazer isso, volta um pouquinho e começa a ter mais clareza do que você diz querer. Começa. Começa a ter um pouquinho mais de clareza do que você quer. Porque quando tu quer uma coisa, meu irmão, de verdade, você tem esse ímpeto de coragem. Você tem isso daqui. E você vai. E você olha só para aquilo que você quer. E você descarta todas as outras coisas. E você vai olhando aquilo que você quer. Faz sentido? Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água, na direção de Jesus. Mas, quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob seus pés, sua tranquilidade se foi. E ele começou a afundar. O bem-estar dele se foi e ele começou a afundar. A partir do momento que seu bem-estar vai embora, você já começa a afundar. Acabou. Acabou. E aí, ele começou a afundar e disse, mestre, salva-me, gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou pela mão, e aqui está escrito que Jesus censurou ele. Que homem sem coragem. Aí nas outras coisas, que homem de pouca fé. O que aconteceu com você? Tu estava amarradão lá, tu falou que queria vir aqui, por que tu desistiu? Por que você desistiu? Pedro, por que você desistiu? Tá tudo certo, Pedro, te levando daí, não vou te deixar morrer não. Que é assim que Jesus faz.
né? E aí os dois subiram no barco e o vento acalmou. O vento acalmou. Ou seja, o medo de Pedro estava fazendo aquilo ali tudo acontecer, né? Os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco adoraram Jesus exclamando, não há dúvida, tu és filho de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Mesmo Pedro, tem três tipos de pessoa aqui. Jesus, outros discípulos e Pedro. Pedro, mesmo que ele caiu, ele teve a experiência de andar sobre as águas. Porque ele andou, nem que seja um passinho. Faz sentido? Os outros só ficaram olhando. Aí eu volto de novo para essa história e te pergunto, quem você quer ser? Aquele que vai lá e faz, e mesmo que erre e caia, não tem problema nenhum, porque depois Pedro andou de novo pelas águas, tá bom? Não tem problema nenhum você pegar e cair, não tem problema. Tá, mas você quer ser esse tipo de pessoa que, mesmo que caia, vá lá e tente? E tem aquele gostinho de andar? Ou só ser a pessoa que fica olhando os outros fazer? Hein? O que você acha? E eu tenho certeza que uns deles ficaram assim, ah lá, medroso, ah lá, covarde. Porque é sempre assim, gente. Quem fica só olhando e não mete a cara e não tem coragem de fazer as coisas, só fica por trás assim, julgando quem faz e erra. E aí você deixa de fazer as coisas na sua vida por conta dessas pessoas que nem tentam e fica se metendo na tua vida. Fica dando palpite. A pessoa nem tá na arena, a pessoa nem tá lá para ver como é que é andar sobre as águas e fica dando palpite que Pedro era covarde. Absoluta certeza, porque isso é do ser humano. Ah lá, sabia lá. Era só fogo de palha. Era só fogo de palha. Mas pelo menos você tentou. Então se for para errar, gente, pelo menos erra. Tá aí. Erra para fazer. Erra para as coisas acontecerem. Erra para isso. Vai lá e faz, porque pelo menos tu vai ter experiência de andar pelo menos um passo nas águas. E aquilo ali, vai, querendo ou não, tenho certeza. Tu imagina como é que Pedro voltou para casa e foi dormir. Caramba, não consegui dessa vez não. Ah, caraca, velho, eu dei um espacinho em cima da água. E os outros foram dormir como? Caraca, velho, Pedro deu um espacinho em cima da água. Quem você quer ser? Quem você quer ser? E aqui Pedro, Jesus está tratando direto com Pedro. Perguntando, homem de pouca fé, por que você está com medo? Eu estou aqui. Mas pelo menos você está aqui, né, Pedro? Eu fico imaginando. Pense. Pense. Então, eu acho que deu pra gente explanar algumas coisas aqui e trazer isso à consciência, né? De quem você quer ser nessas histórias, de como você pode multiplicar as coisas que você já tem, de como que você pode perceber esse processo, sabe, de coragem, de vontade, do que você realmente quer, do que você realmente quer realizar. E eu espero de coração que tenha sido contribuição para você do mesmo jeito que foi para mim receber isso, tá? Porque antes de vir para vocês, tudo vem direto para mim primeiro, né? Porque primeiro ouvido perto da minha boca é o meu. Então, eu fiquei me perguntando, será que eu sou a menina? Será que eu sou a criança lá? Será que eu sou os discípulos lá? Perguntando, não tem como fazer isso aqui não, meu filho. Não tem como não. Será? Será que quantas vezes eu já fui Jesus também? Quantas vezes eu permiti que Jesus fizesse isso através de mim? Ou seja, Deus através de mim multiplicar aquilo que eu acredito. Onde você precisa criar a habilidade? Será que você precisa criar a habilidade da vontade, de, por exemplo, de você continuar firme no seu propósito? E, gente, você pode criar outras maneiras de fazer uma coisa. Você pode criar alguns recursos para você fazer alguma coisa que você realmente quer. Mas escolha um objetivo. Escolha o que você quer. A história está cheia de gente que escolheu o que queria e conseguiu aquilo ali.
Para de viver por decisão, por condição. Começa a viver por decisão. Começa a colocar isso em prática. Começa a ampliar o seu conhecimento sobre você mesmo, sobre o mundo, sobre Deus dentro de você. Questiona o que te falaram sobre Deus, sabe? Se colocaram ele numa caixinha, abre isso tudo. Abre isso tudo. Porque ele não é cabível em caixinha nenhuma. Mas se uma certa caixa te faz bem nesse momento e faz sentido, continua, se isso está te trazendo bem-estar. Mas olha para você e veja o que eu posso. O tema central aqui é os 5 pães e 2 peixes. Qual é o meu 5 pães e 2 peixes? Onde eu preciso aumentar minha percepção? Porque tudo é percepção. Tudo é grande ou pequeno de acordo com o nível de percepção. Tudo isso. Para aquele menino, 5 pães e 2 peixes era muita coisa. Para os discípulos, não era nada. Para Jesus, era comida para todo mundo. Percepção. Começa a treinar a sua percepção para ver além daquilo que é óbvio. Para além daquilo que já te ensinaram. Para além do senso comum. Porque aquilo que você sabe está literalmente te atrapalhando, você pode questionar e trocar. Já não tenho crenças, eu tenho um monte de coisa. Tudo isso você pode trocar. Porque você tem Deus dentro de você. Deus dentro de você. Você tem uma bússola dentro de você que é incrível com os seus sentimentos. Por isso que você está aqui nessa live. Mesmo falando de palavrão e Jesus no mesmo lugar, você continua aqui. Por quê? Porque algo chamou e tocou teu coração. E um dia lá atrás eu decidi pegar os meus 5 pães e 2 peixinhos e multiplicar. E eu faço isso todos os dias. E eu vou aprendendo no caminho como fazer isso de cada vez melhor. Só que se não fosse lá atrás, quantas histórias eu já ouvi de pessoas que mudaram a percepção, que ajudaram, que hoje são terapeutas, que hoje são pessoas facilitadoras de outras, imagina. E eu olho aquilo ali e falo assim, nossa, Jesus continua multiplicando peixe. Nossa, Jesus continua multiplicando pão. E quanto mais eu tenho consciência de que eu sou Deus em ação e de que eu preciso aumentar a minha percepção, aumentar a minha consciência para chegar mais perto do que Deus quer e espera de mim, melhor. Ontem, na hora que eu falei para vocês, quem é a pessoa que vai realizar o teu sonho? Gente, a pessoa, porque compreende que você só manifesta aquilo que você tem consciência de ser. Então, o seu sonho, o seu objetivo, a vida que você quer, a pessoa que vai manifestar esse sonho, esse objetivo, é a pessoa mais próxima da sua essência. Preste atenção, que você pode conceber hoje. Então, busca essa pessoa. Se apaixone pela pessoa que é melhor, que é maior. Mas Jana, já sou eu, não é. Você vivendo essa mesquinharia, essa escassez, essa estagnação, isso não é você. Você não nasceu para isso. Eu tô aqui para te falar isso, você pode ser melhor. O ser humano vem com um chip programado para progresso. Tanto que quando você progride, você fica feliz. Quando você está estagnado, você fica triste, tudo se encaixa. Você nasceu para ser melhor. E aí, gente, deixa eu te falar uma coisa. Não é melhor ser outra pessoa, porque em essência você já está pronto. O teu espírito está pronto. E qual é a tua missão aqui como ego, como carne? Transcender isso daqui para chegar cada vez mais perto no teu espírito. Quanto mais você chega mais perto desse espírito, mais você é igual a Jesus. Quer ser igual a Jesus? Começa a transcender isso daí e começa a ser um com o Pai. Começa a ser um com esse teu eu mais verdadeiro, que é o seu eu real, o seu eu essência. Medita nisso que eu tô falando. Medita nisso. Porque você só veio aqui para isso.
Ah, qual é o propósito da minha vida? Isso, esse aqui. Aumentar a sua frequência, conhecer quem você é, conhecer a sua essência e manifestá-la na Terra em tudo que você faz, em tudo que você é, em tudo que você conquista. É o que eu sempre falo aqui com vocês. Eu tenho muitos sonho grande que chega e me assusta. Mas eu fico muito mais entusiasmada com a Janaína que vai realizar esse sonho. Eu sou apaixonada por essa Janaína. É uma Janaína muito mais conectada. É uma Janaína muito mais perceptiva. É uma Janaína que é menos julgadora. É uma Janaína muito melhor do que dessa versão que você está vendo aqui. Do mesmo jeito que essa versão que você está vendo aqui é muito melhor do que uma Janaína de 5, 10 anos atrás, até de 1 ano atrás. Então se apaixone pelo processo e quem você está se tornando, porque quem você está se tornando é o mais próximo do Cristo, do cristalino, de ver Deus em cristalinidade, sabe? Sem mácula. É muito difícil quando a gente estiver aqui na Terra, mas a gente pode conseguir, alguns conseguirem chegar a esse estado de iluminação. É para isso que você tem que estar aqui. E como que você vai fazer isso? Procurando bem-estar, se conhecendo, tendo você em essência. Faz sentido? Coloca aqui para mim. Não quero que você saia, não. Coloca aqui para mim. Faz sentido, Jana? No que isso aqui contribuiu para você? E eu tenho duas coisas para te falar. Eu quero muito que você coloque lá nos comentários. Eu vou colocar essa live lá no meu feed. E eu quero que você coloque nos comentários para quê? Para que isso acontece? Para você já começar a multiplicar os seus 5 pães e 2 peixes. Porque o seu comentário estimula outras pessoas a assistirem essa live. E se essa live te ajudou em alguma coisa, pode ajudar outras pessoas e você não tem noção da rede que isso pode acontecer. Você não tem noção. Eu já tive histórias de pessoas que literalmente chegaram aqui pra mim e falaram assim: Jana, fulana indicou uma live sua e eu tava pensando em me matar e eu desisti. Você tem noção? Você tem noção? Então, se essa live aqui fez sentido pra você de alguma forma, eu quero que depois que você sair daqui, você pode botar no seu story, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas comenta lá o que você aprendeu aqui e que você já vai colocar em prática na sua vida. Eu quero saber. Eu quero saber o que você aprendeu e já pode colocar em prática aqui. E o segundo é que já estão abertas as inscrições para o Desperte. O Desperte é uma imersão em presencial. Ela vai acontecer em junho, tá? É uma imersão em presencial que literalmente você vai viver corpo, alma e espírito lá dentro. Eu vou fazer você passar por uma jornada de reconexão com o teu eu superior. E se você olhar lá e você ver os depoimentos, é isso que acontece. As pessoas vão lá pensando que vão fazer alguma coisa e elas vão lá e dão de cara com elas. E quando elas dão de cara com elas, elas veem Deus dentro delas. Isso que o Desperte faz. Eu vou te ajudar nessa jornada de reconexão com sua essência, com seu eu verdadeiro. Para que você comece a mudar esse monte de coisa. Porque isso tudo, gente, essa coisa de você melhorar a sua vida, de você fazer isso tudo, são as demais coisas. Lembra que o mestre falou também? Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. Ou seja, o reino de Deus. Deus dentro de você. A percepção que você está conectada com todo, que você é um com todo. Que as demais coisas são acrescentadas, as demais coisas são consequências. Então lá é esse processo. E é um processo muito lindo. E eu não sei o que vai acontecer, porque no último foi tão intenso, foi tão... Deus era tão palpável ali, que esse eu acho que a gente vai levitar. Então, se fizer sentido, o Desperte presencial, totalmente diferente, Gisele, totalmente diferente do Desperte online. Totalmente, porque lá é o teu corpo, tua alma e teu espírito em conjunto, porque eu coloco tudo para rodar. Então, é incrível o que acontece com o Desperte. E eu vou te falar uma coisa, eu fico emocionado só de falar do Desperte, tá? Então, se fizer sentido para você, vai lá no link da minha bio, já tem um link lá, tem um lugar lá com todas as explicações, com tudo que tem lá. Se você tiver qualquer dúvida, você me chama. E se você realmente escolher ir, você me chama lá e tá tudo certo. Uma pergunta aqui, faz sentido? Faz sentido, Jana, que eu tenho que achar meus 5 pães e 2 peixes. Alguma dica para me conectar com o divino? O jeito que você achar, melhor. Tá? Como é que você se conecta com o divino agora? Onde você se conecta com o bem-estar? Porque se conectar com o divino é conectar com você. Começa com o me time. Começa com o me time. Começa a se conectar com você. Começa a fazer coisas que fazem sentido pra você.
Sei lá, ir pra natureza. Ir pra uma igreja. Ficar em silêncio, escutar um louvor, escutar um ponto de umbanda. Qualquer coisa. O que faz sentido nesse momento você se conectar? Entende? O divino tá dentro de você. Então você que tem que procurar e achar ele dentro de você. Porque ele tá aí dentro, gente. Não tem receita de bolo. Agora, ele habita no silêncio e na contemplação. Começa a se silenciar. Eu dou uma dica pra vocês. Como que Janaína encontrou o divino dentro dela? Se conhecendo. Se conhecendo. E o Neville Goddard, ele fala isso. Quanto mais o homem se conhece, mais ele conhece a Deus. Quanto mais o homem se conhece, mais ele conhece a Deus. Então começa a se conhecer. Começa a se observar. Começa a ser uma observadora primária sua. Eu sou uma observadora minha. Eu me observo o tempo todo. Eu me observo, não com julgamento, mas eu me observo. Começa a se amar. Olha pra você no espelho todo dia, começa a se amar. Começa a se ver como uma manifestação física de Deus na Terra. Eu sou do poder disso. Pelo amor de Deus. Você é uma manifestação física de Deus na Terra. É isso. Então começa a se amar. E como é que você vai fazer isso? Não sei. Vê o que faz sentido pra você. Vê o que faz sentido pra você. O que faz sentido pra você? Natureza? Bicho? Se conectar com teu filho? Sabe o que tem? Sabe quando eu tenho me conectado mais com Deus? Pode parecer uma coisa boba. O Heitor tá com uma mania, eu ensinei a ele isso. Eu falei, então vamos ver a noite. Ele, o quê? Aí eu ensinei ele a ver a noite. Aí a gente vai lá pra janela e fica vendo a noite. Só isso. Aí olha o céu, olha as estrelas, fica ali. E é um momento de eu estar totalmente presente com ele. E, cara, às vezes vem uma epifania, assim, porque ele começa a falar, aí ele conta a vida, conta as coisas, e eu fico olhando pra ele assim, e olhando pra noite, olhando pra aquilo. Cara, Deus tá ali. Como que eu me conecto com Deus? Nesses momentos. Eu me conecto com Deus em qualquer coisa, desde que eu esteja presente, porque Deus você pode perceber ele em qualquer lugar. Em qualquer coisa. Às vezes eu tô conversando, por exemplo, ontem eu tava conversando com essa menina, eu vi Deus ali. Porque aquela menina era eu grávida. Um tempo atrás. Eu vejo Deus em tudo. Começa a treinar sua percepção para ver Deus em tudo. Eu vejo Deus em tudo. E quanto mais presença você tem, mais você consegue perceber Deus nas coisas. Inclusive nas coisas que você considera ruim. Quantas coisas na minha vida não dão certo pelo meu ego e eu falo assim, é uma oportunidade de ver Deus aqui. É uma oportunidade de observar aqui. Como que eu reagi a isso? Agora, cara, Deus é você. Olha no espelho, eu tenho feito isso de madrugada. Eu olho no espelho e fico me olhando. Cara, é muito interessante, porque antigamente, quando eu ficava me olhando, a minha cara trancava. Agora a minha cara, eu rio, eu sorrio. Eu me vejo intuitivamente, eu tô rindo pra mim. Isso é uma vitória, isso é ver Deus. Isso é me conhecer. Entende? Cara, você falando isso, eu ensinei a Helena a conversar com o Papai do Céu e ela ontem falou sozinha. Eu nunca tinha falado isso e ela falou, Papai do Céu, abençoe, eu fiquei arrepiada. É isso, gente, é em tudo, é nas percepções. A gente quer uma coisa grandiosa, a gente quer, sei lá. Cara, começa a perceber Deus no silêncio. Só que você precisa ter um tempo para você. Você precisa ter uma rotina de conexão com você, nem que seja 20 minutos. De parar, porque senão você vai ficar igual o Pedro, olhando para as coisas, sabe? Olhando para os outros, olhando para as circunstâncias, olhando para isso tudo. E vai dar errado, todas as vezes. Eu parei de beber porque a pessoa que eu era quando bebia não gostava. Não era a pessoa que eu tenho razão de ser. Não me dava bem-estar. Tá vendo como é que isso é uma percepção? Ninguém precisa falar que você não precisa beber, e nem tô falando que beber é errado ou ruim, não, tá? Se eu quiser beber, eu bebo hoje. Mas se o teu corpo já não está pedindo isso, por que você vai continuar? Talvez é ali que você precise. Então isso é Deus também. Tudo é Deus. Sabe? Essa live aqui é Deus. Uma percepção lá no Desperte mesmo. A gente faz uma liberação de corpo lá que tem funk. Sabe? Como assim liberação de corpo? A gente precisa liberar algumas energias no corpo. Tem uma música lá que é funk. Entendeu? Aí Deus não tá ali porque é funk. Não dá, gente. Não dá. Então, assim, o Desperte, inclusive, é para isso mesmo. Se tu quiser se conectar com uma espiritualidade livre, sabe? Se teu coração te chama para isso, vai para lá. Vai para lá. Sério.
Se eu pudesse, eu falava isso pra todo mundo. E assim, mas já que eu não posso falar pra todo mundo, vocês são meus 5 pães e 2 peixinhos. Vocês estão aqui. E vocês não estão aqui à toa. Sabe? Então é pra quem quer se conectar com o teu eu, pra quem quer se conhecer, pra quem quer parar com o ciclo de dor, para quem quer transcender isso daí. Pra quem quer perceber que é muito mais que essa carne, que é muito mais que esse monte de regra estúpida, que é um monte dessas crenças, desses rótulos que te colocaram. O desperte é pra você. O desperte é pra você. Entende? Então é isso. Esse é meu recado de hoje. Espero que tenha sido contribuição para a vida de vocês. Falei por 1h30. E é isso, gente. Gratidão. Gratidão pela vida de vocês. Busquem o Cristo dentro de vocês. Essa consciência crística, cristalina, que vai dar certo. Tá? Comentem lá na postagem. Tira print, manda para todo mundo. E ó, foi tão bom que passou rápido. Pra mim também. Pra mim também. Gratidão, meu amor. Cláudia vai estar comigo no Desperte já. Beijo, meu amor. Tchau.